Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live, mais uma conversa de sexta. Hoje nós temos aqui Renan Tempe e Cibele Xavier. Tudo bom, gente? Tudo bem. Tudo bem. Legal. Renan, você está com uma cara de quem chegou agora do trabalho. Cheguei na pegada aqui, ó, cheio de conteúdo para compartilhar com vocês, pedir ajuda também. Então é isso aí. Bom, gente, como de costume, a gente vai divulgar algumas coisas no início, rapidinho, tá? Então, se você ainda não conhece, acesse o site da Liderare, tá? É www.liderare.org. Nós temos também os nossos canais, né? No Facebook, YouTube, Instagram. Então, você acessa lá no @liderologia. Vou botar aqui na tela, tá? Aqui está o site, ali embaixo. Tá? E aqui também, ó, redes sociais Liderologia. Super fácil, tá? Esse programa aqui é em 2 tempos. No primeiro tempo a gente tem um debate aí, e no segundo a gente tem uma entrevista, né? Hoje o entrevistado será o Renan. Aí primeiro a gente debate. E esse debate ele também vai para um podcast. Então, se você quiser, acessa lá, ó. Esse aqui é o link do podcast. É o mesmo site, /empreendedorismo evolutivo. Desculpa, eu errei. Esse aqui é o curso. Esse é o curso. Vamos falar do curso também. O podcast é esse aqui, ó. Vamos lá. Já vai. Negócios evolutivos. Tá rolando ali embaixo, tá? É o site /negócios evolutivos. Então tá, anúncios feitos, a gente vai fazer o seguinte, tem a frase da semana que a gente começa com ela, tá? Para o nosso debate. E ela é sempre um mistério, né? Até para mim, porque eu vou ver isso na última hora. E a frase é a seguinte, talvez alguém aí entre nós já conheça ela. Vamos lá. É uma questionologia de um verbete, tá? Vamos lá. Você, leitor ou leitora, de fato assume a responsabilidade pelo papel pessoal nos empreendimentos evolutivos grupais? Aí a parte que eu quero destacar. Na condição de líder, já se utiliza do empreendedorismo para ampliar a própria capacidade de realização? Então, esse aqui é do verbete Liderança Empreendedora, do nosso convidado, Renan Tempe. Legal. E aí, o que vocês acham? Renan, eu vou deixar a Cibele, começa aí, porque o Renan já estudou muito esse negócio. Imagina, né? Essa daí foi chucho para mim, né? Mas eu adorei, não estava esperando, achei o máximo. Então, é porque eu achei que tinha tudo a ver essa inspiração aí, e essa segunda parte, principalmente aqui, ó. Todo ele é muito legal, mas na condição de líder, né? Porque aqui nós estamos falando em empreender também é liderar, né? Já se utiliza do empreendedorismo para ampliar a capacidade de realização? Muito interessante. Muito interessante, assim, porque nós estamos sempre envolvidos com grupos, né? E eu participo de umas comissões aqui também, locais da nossa OAB, né? Então, a dificuldade de encontrar horário que todo mundo possa participar. Então, assim, agora olhando ali, assim, você na condição de líder, participa, já consegue realizar esse empreendedorismo, né? E aí me veio essa questão assim de a gente também tem que ceder, ajustar uma coisa de um lado, de outro, mas ao mesmo tempo também tem que fazer com que as pessoas se organizem, porque às vezes só o fato da gente também se adequar aos outros não faz com que os outros se organizem, né? Então o líder também às vezes precisa talvez ficar um pouco mais um irredutível, não inflexível, mas às vezes para as outras pessoas fazerem o movimento e começarem a se organizar. Você mas fala, muito interessante. Dá um espaço, você fala. Tá dando um corte? Desculpe, tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Deu Isso, corte? você fala que dá um espaço, assim, não colocar não expandir tantas energias, assim que você fala? Nesse sentido? No sentido, às vezes, da gente, assim, tentar se adequar, né, para chamar mais pessoas para participarem de certos eventos e reuniões e organizações, mas, ao mesmo tempo, esse movimento que a gente faz não ser um movimento, assim, que só a gente faça,
sabe? Tá. De repente, às vezes é importante a gente dizer assim, não, ó, o horário eu não posso, às vezes é um irredutível no sentido de ajudar que os outros façam um movimento para quererem vir, sabe? Para eles também se ajustarem às funções dos demais, assim, né? Seria nesse sentido. O grupo ali, porque o que me chamou a atenção ali na frase do Renan foi a questão do grupo, né? Então... Sim. Eu, outro dia, até estava lendo o seguinte, ó. Aí é uma questão para a gente ver, né? É uma hipótese de que com a evolução, né, cada pessoa, ao evoluir, ela inevitavelmente vai ser um empreendedor, porque essa evolução vai impulsionar ela a querer fazer mais pela coletividade, melhor para todos. Isso vai impulsionar ela a empreender. É uma hipótese. E que eu acho que, no meu caso, faz sentido, mas talvez seja o meu contexto pessoal. Né? Não sei o que vocês acham sobre isso aí também. Eu concordo com você, Rafael, porque até essa base, é a essência do próprio verbete, né? Na questão da liderança empreendedora, na ideia de que o empreendedorismo ele não precisa estar conectado a uma organização de negócios ou uma organização de um voluntariado, mas como você realizar um empreendimento, uma empreitada, né? Uma realização externa, uma materialização, ou seja, você conseguir realizar aquilo que você idealizou. E isso é muito mais difícil do que parece, dependendo do contexto, né? Dependendo de onde você está, para onde você quer ir. Então, tem muitas tentativas de fórmulas, né? Fórmula do empreendedorismo, fórmula de plano de ação, e essa competência do empreendedorismo é aplicar na hora ali aquela inteligência, para conseguir achar uma saída bem singular, porque a situação de cada um, os recursos que cada um tem, esse daí que eu vejo que é o X da questão, né? E daí, quando fala assim se já utiliza do empreendedorismo para ampliar a própria capacidade de realização, é na ideia de que, justamente evolutivamente, a gente vai buscando realizar coisas, né, evolutivamente, cada vez mais complexas. Então, às vezes, a gente se estagna, né? A gente tem uma forma de fazer as coisas e a gente insiste nelas. E elas passam a não fazer, mas não dar os mesmos resultados, né? E essa frustração, muitas vezes, faz direcionar a culpa aos outros. Né? Ninguém está motivado ou ninguém quer. E justamente sustentar e bancar realizações que exigem mais para a segurança, que exigem mais mobilização grupal, enfim, realizações que exigem mais recursos, né? Recursos energéticos e tal. É um desafio muito grande, porque a gente precisa desaprender muita coisa que a gente fazia e aprender de uma forma diferente, né? E o empreendedor, às vezes, está apegado ao jeito dele de fazer, muitas vezes, né? Então, a reflexão vai muito por isso daí. A frase, eu estava pensando, Renan, né? Ela tem se você olhar de forma superficial, parece até assim um pouco porque tem a questão de egoísmo e altruísmo. Tipo, você se utiliza desse recurso do empreendedorismo para ampliar a própria capacidade de realização, né? Porque a pessoa que lê superficialmente, mas então você não quer ajudar os outros, né? Aquela coisa meio religiosa, você quer aumentar a sua capacidade de realização. Mas, gente, vamos lá. O empreendedor, né? Aquele que está aumentando. Se o negócio ele tem uma boa intenção, que a gente fala da qualificação da intenção, da cosmoética, se ele está alinhado com a pessoa, daquilo que ela pode hoje. Será que isso aí... Será que ele não está fazendo melhor? Será que isso não é legítimo? Para mim entendeu? Uhum. A única coisa que a gente às vezes tem que compreender é o seguinte, o nível daquele empreendedor, se a gente for comparar, né, às vezes diferentes contextos, regiões, né, até épocas, o que as pessoas podem é diferente, é isso, né? O que eu posso hoje é diferente do que o Renan, do que a Cibele, do que o Zezinho lá. E eu acho que daí cabe a cada um se pesquisar para poder melhorar o que cada um pode, né? Olhar os outros como um benchmark, mas não assim de forma comparativa, né? Para a gente se melhorar, né? O exemplarismo, ele é a liderança, né, que realmente consegue chegar ao outro de uma forma mais coerente. Muitas teorias e como fazer,
Hoje tem muita gente vendendo coisa na internet, se mostrando uma coisa que não é. E quando a gente busca aplicar e aprimorar a nossa própria capacidade de ser exemplarista, e no caso do empreendedorismo evolutivo, é o que nós estamos conseguindo realizar evolutivamente para a evolução nossa, das pessoas que estão ao redor, né, promover. Então, isso nos permite também assistir com o empreendedorismo evolutivo, né? Estimular empreendedorismo evolutivo, estimular o desenvolvimento de atributos em outras pessoas com autoridade moral, né? Sem ser demagógico. Tem muito migué, eu vejo que tem muita gente falando, mas quando você vê o que a pessoa realmente faz na própria vida, ou o que a pessoa realmente constrói, o que ela consegue, ainda está muito no início, né? Por isso que é muito importante, lógico, todos podem nos ensinar, né? Mas em alguns aspectos é muito importante escolher bem, escutar mais aquelas pessoas que têm mais verbação, que têm mais exemplarismo. Sim. Porque as palavras, às vezes, na teoria, funcionam muito bem, mas é muito difícil. A realidade prática, a vida intrafísica ou multidimensional também, elas têm detalhes que só quem realmente solucionou problemas vai conseguir dizer o que fez, exatamente. Quem participou, mas estava meio de lado, na hora que você pergunta qual foi o maior problema daquele projeto, daquele empreendimento, e como que vocês resolveram? A pessoa dá volta, mas não vai no ponto, porque é difícil ser detalhista, né? E conseguir entender a realidade no nível de profundidade que o empreendedor está fazendo. Agora, quando você está falando isso, me ocorre o seguinte, às vezes também as pessoas querem só história bonita para contar, sendo que se você é um empreendedor, né, que busca evolução, está um pouquinho mais maduro, não estou falando de super maduro, né? Nós estamos todo mundo aí buscando, mas você percebe que o erro, né, a errologia, ela é importante também. Por exemplo, um projeto XYZ, lá, você está falando de projeto. Deu errado, né? O que deu errado? Se a pessoa não observou, não teve esse detalhinho, ela não vai aprender nada, vai fazer de novo aquele erro, mas se ela conseguiu ter, pelo menos assim, se ela conseguiu ter a maturidade de ver, puxa, vamos lá, o que deu errado? Ó, deu isso aqui, eu fiz essa cagada aqui, esse negócio, mas pô, agora, pô, eu escrevi lá um memorial descritivo, né? Eu fiz uma análise de lições aprendidas, né? Na gerência de projetos se faz isso, né? Lições aprendidas, e então, aí o plano de ação para mitigar e se acontecer de novo aquela situação, tá? E aí a pessoa consegue fazer melhor da próxima vez, né? E eu acho que, assim, embora você pode estar numa situação até, mas eu não sou empreendedor, sou empregado e tal, mas se você está tocando um projeto e você tem esse tipo de atitude, você está trabalhando no seu empreendedorismo, entendeu? E a evolução não é assim, nós estamos falando para vocês aqui, a gente estuda o paradigma consciencial, múltiplas existências, múltiplas dimensões, etc e tal, mas não tem nada a ver com aquela coisa religiosa e botar culpa e não sei o quê. Não, é prático. Vamos ver o que aconteceu, vamos melhorar e vamos considerar todo esse contexto aí, energético, multidimensional, né? Ver as sincronicidades, isso tudo é um ingrediente que a gente bota nos negócios também, no empreendedorismo. Empreender, eu acho que até se desformatar todos os dias, né? A gente sai para aquele dia de trabalho e percebendo toda essa questão multidimensional que está envolvida também, a gente sai para aquele dia de trabalho com expectativas e às vezes sai bem diferente do que a gente se programou. E isso aí faz com que esses ajustes vêm da experiência que a gente já tem e também do acolhimento das experiências dos outros. Então, eu acho que essa troca também faz parte desse empreendedorismo, a gente saber receber a ajuda que vem também, tanto do ponto de vista extrafísico, quanto do ponto de vista intrafísico, da nossa sociedade intrafísica mesmo, né? Tem até dentro dessas questões que você falou, Cibele, até a visão do líder que tem todas as respostas, né? O líder que vamos dizer, centraliza as decisões e tal, isso daí já, primeiro, no intrafísico já cai por terra, né? Você vê que na sociedade aí as demandas das pessoas é justamente de participar mais, de construir as soluções, e multidimensionalmente ainda piora, né? No sentido de que o líder está tendo uma visão
de repente, super enviesada, porque carece de vários outros pontos de vista que existem. Então, quando eu vejo dessa forma, quando fala em ampliar a própria capacidade de realização, né, que está na pergunta ali, se o líder já utiliza do empreendedorismo para ampliar a própria capacidade de realização, tem muito a ver com conseguir associar essas ideias e escutar os outros também, para poder ser, ao invés de fazer mais energia, mais trabalho, mais coisas, às vezes é menos e mais assertivo. Ele amplia a própria capacidade de realização fazendo menos. E isso envolve também o trabalho de buscar desenvolver novos líderes, né? Porque aí a capacidade de realização desse empreendedor, quando ele dá os inputs e esclarece ou apoia outros líderes, aquilo fica exponencial, né? Tem uma até bem rapidinho, contando uma história para vocês, tem uma pesquisa que foi feita no MIT, que depois eu posso até buscar para trazer para vocês, mas é uma pesquisa que correlacionou a diferença de performance entre o melhor aluno e o pior aluno em notas, né, em resultados, em trabalhos de pesquisa e tudo, e entre o melhor grupo de pesquisa e o pior grupo de pesquisa. E aí eles estavam correlacionando que a diferença de um melhor aluno para o pior aluno estava da ordem de 10 vezes. E a diferença do melhor grupo para o pior grupo estava acima de 1000 vezes. Ou seja, mostrando que a sinergia grupal, ela multiplica muito mais, ela não é simplesmente uma soma simples, ocorre um fenômeno, né, quando pessoas criam sinergismo de grupo. E com certeza nesses grupos, um líder, está fazendo uma liderança empreendedora, se for um empreendimento, pode ser um empreendimento de pesquisa, um empreendimento seja do que for, esse líder pode conseguir um resultado 1000 vezes melhor do que a melhor pessoa trabalhando sozinha. Ou né? Então tem até um modelo de co-liderança, né? Que é um outro aspecto da liderologia, né? Que pode impulsionar mais ainda, né? Com certeza, líderes, ou seja, quando a gente fala de para-papel, né? Até isso daí é uma das coisas mais importantes desse verbete. A diferença entre a hierarquia funcional, quer dizer, as pessoas fazendo as funções delas e se respeitando ali na sistêmica ali do negócio, e o outro lado é o poder consciencial, quer dizer, a liderança, o para-papel de líder, que todos podem assumir ao mesmo tempo, sem que ninguém precise ser chefe um do outro, né? Você está ombro a ombro, como consciência, na liderança, no para-papel de liderança. E como líder, eu sei que nesse momento a melhor pessoa para decidir alguma coisa, às vezes é o outro que está com mais experiência, eu sei o meu momento de entrar, exige maturidade de grupo isso, né? Mas quando acontece essa coliderança, aí sim você tem uma multiplicação muito grande. Você consegue ter o melhor de cada grupo em um mesmo organismo, o melhor de cada pessoa no mesmo organismo de grupo, né? O que, quando não é em coliderança, acaba gerando esses conflitos da hierarquia, né? Achando que a pessoa deixa de assumir responsabilidade porque ela não está num cargo, né? E a responsabilidade, muitas vezes, é em relação a um papel, não em relação a uma função. Né? Então, tem papéis que pessoas, às vezes, do chão de fábrica, muitas vezes, lideram muito melhores do que o diretor da empresa, pelo papel de liderança em determinado assunto, em determinado contexto, e eles estão atuando em coliderança se eles tiverem essa maturidade. Isso aí é muito legal e assim, é interessante de praticar também, porque não é fácil, né? A gente tem vários desafios internos, assim, para superar, para conseguir trabalhar assim, né? Nisso que tu está falando, me ocorre duas coisas, né? Primeiro que a Cibele falou também sobre essa questão da liderança, ou do epicentro, né? Quem está à frente aparecer ou não, né? Aparecer mais ou não. Que é uma coisa muito comum ser confundida na Socinha, ainda é assim, o CEO de uma empresa, ele tem que ser o cara do marketing também, a cara da empresa, é quem aparece mais, é quem está à frente de tudo que é processo. Só que, no ponto de vista evolutivo, não é assim. Se a gente tomar como pela teoria dos serenões, por exemplo, que o professor Val trouxe,
a consciência que está ressomada, né, que nasceu aqui, tem corpo, mais evoluída no planeta Terra seria o serenão. E o serenão não aparece, ninguém sabe quem é o serenão lá, tem hipóteses, tem, mas o pessoal, quando encontra um vestígio de serenão, é projetado, não é, entende? E os serenões são, em tese, as lideranças mais efetivas que estão no planeta Terra, né? Liderando processos assim de continentes e nesse nível assim. E eles não estão aparecendo, ninguém sabe quem é. Não é um presidente de país ou da União Europeia ou etc. Não é. Então isso é uma coisa para pensar também, né? Sim, eu falo muito assim dos teatros que a gente vive, né? Porque para a gente conseguir evoluir, de repente um contexto assim, que a gente está aqui, né, numa historinha, cada um tem um papel, aquilo acontece, aí a gente se choca com a situação e reflete, né? Então esses teatros que o intrafísico proporciona, nossas famílias, as nossas coisas, então a gente ainda precisa disso, né? Porque senão a gente não consegue compreender, a gente usa o reflexo do que está fora para conseguir entender a gente e conseguir reciclar e conseguir evoluir. E quando o serenão, né? O serenão supera isso, outras consciências mais avançadas já superam isso, então eles podem se tornar anônimos dentro desse teatro, porque se eles se tornam explícitos, a gente fica tudo chocado, não entende nada, né? Então tem uma... Aí entra a idolatria também, né? Porque na a energia dos idolatria, caras é muito grande. a gente se sente mal, né? De repente alguém muito diferente, muito avançado, assim, próximo, é alguém que você julgava, né? Muitas pessoas julgam os outros, assim, de repente aquela pessoa se mostra, aí você fica constrangido, então isso não é produtivo também, né? Então, eu acho que esse anonimato vai muito do nível de maturidade, né? Nosso, né? Se a gente amadurece... Esse exemplo que você está trazendo, né? Desculpe te cortar, nós estamos numa conversa aqui, gente, isso aqui é assim, né? Mas isso aí que você está falando, isso pode ser aplicado na tua realidade, por exemplo. Poxa, eu vou me recolher agora para não constranger tal funcionário e tal, e ele vai liderar o processo, não é? Isso, para não atrapalhar, às vezes o que está acontecendo aqui, eu consigo apoiar e o contexto está promovendo o esclarecimento ali. E não tem nada melhor para promover esclarecimento do que a experiência real das pessoas. Não é alguém chegando e explicando tudo como a evolução que todo mundo vai entender, né? As pessoas aprendem quando elas vivenciam aquilo, e aquilo tem a ver com a vida delas. Então, é um anonimato funcional, né? Na verdade, ele não precisaria ser anônimo, né? Não é o que ele quer, é o que faz mais sentido, né? Eu acho que isso é bem interessante. E o empreendedor usar do anonimato é meio que uma quebra de expectativa, né? Porque o pessoal tem a expectativa que o empreendedor tem que estar à frente, mostrando a cara. Mas isso, por quê? Né? O empreendedor, ele está responsável por um empreendimento. Se o empreendimento é evolutivo e ele é grupal, o empreendedor tem que entender qual é a melhor forma desse empreendimento acontecer, esse empreendimento evolutivo. Se a melhor forma envolver anonimato e ele não gostar disso, porque ninguém vai saber que é ele que está fazendo, isso já vai muito além do empreendedorismo, já cai em traços de orgulho, vaidade, e isso está atrapalhando o empreendedorismo da pessoa, porque ela vai escolher uma estratégia que não é a melhor, por causa de uma demanda pessoal dela. Tem muito empreendedor que usa o empreendimento para atender demandas pessoais, para ser reconhecido, para ficar rico, por exemplo. Pô, beleza, existem necessidades pessoais. Ganhar dinheiro é ótimo, mas existe uma função daquele empreendimento, tem que ter lógica, né? Você não pode sugar o empreendimento para se atender ao ponto do empreendimento minguar e quebrar, né? Tem muitos empreendedores que confundem a vida pessoal com a vida do negócio, e às vezes o empreendimento não é nem financeiro, é um voluntariado, por exemplo. Aí a pessoa usa para atender uma necessidade que ela tem de se sentir útil, ela se mete em coisas que não tem nada a ver. Então, eu vejo isso como muito importante. O empreendedor entender que ele está ali para fazer o empreendimento, e que o empreendimento tem vida própria, né? Ele, inclusive, às vezes, o empreendimento fica maior que o empreendedor, e a inteligência de largar o osso, né? De
da coisa seguir, né? Da coisa conseguir cumprir o propósito dela mesma. Esse é o papel, na minha opinião, o papel ideal, né? Quando o empreendimento consegue seguir. Eu acho que tu falou um negócio aí, vamos ver como é que evolui. O empreendedor, você acha que ele é mais o abridor, quem abre a picada, porque depois quem administra é o administrador? Ou não? O empreendedor, ele administra junto. Essa conversa nós já tivemos em outro podcast até. Mas eu acho que chegou um momento de te perguntar para a Sibeli o que vocês acham a respeito. Quer responder, Sibeli? Eu tenho uma opinião sobre isso. Não sei se você quer responder. Vai firme, manda brasa. Vai indo, Renan. Então tá. Para mim, o empreendedor é toda pessoa que se depara com algo novo para ela, mesmo que seja só para ela, né? E que ela está resolvendo um problema, né? Mesmo que seja um problema simples, e que ela está aplicando uma forma de resolver que é pessoal, né? Ela não está aplicando uma metodologia totalmente assertiva logo de cara, ela está assumindo riscos, mesmo que pequenos, né? Ela está assumindo riscos. Então, se o negócio já está estruturado, mas tem alguém fazendo isso dentro lá, ou às vezes alguém vai fazer a festinha de aniversário do filho pela primeira vez, e aquilo é algo novo para ela, envolve algum risco, ela está implementando uma solução particular, ela está exercitando o atributo do empreendedorismo. Então, o empreendedor tem a ver com a pessoa. Agora, pode ser que o empreendimento já foi dado o início da picada, mas às vezes, para ele ir de um determinado patamar para outro, alguém pode estar, sim, aplicando o atributo do empreendedorismo. Muito bom. E o empreendimento, para ele dar certo, eu percebo assim, eu até tive uma situação ontem, quando a gente não sabe tudo, né? Então, assim, de repente, a gente se valer de informações, se calçar de outras pessoas que já têm mais prática nas situações, né? E aquilo ali vem contribuir para que a gente consiga realizar uma coisa mais, até me ocorreu ali, quando vocês estavam falando, mais transparente, sabe? Eu acho que o empreendedorismo, para ele ser evolutivo, ele tem que ser transparente. Me veio bem essa questão ali, quando vocês estavam falando antes, até na questão do contexto, quando o Renan falou a questão do contexto. Sim. Agora eu lembrei, eu trabalhei com desenvolvimento e engenharia já também, não é o que eu faço hoje, mas eu lembro que eu era bem novo e eu liderei uma equipe, era multinacional, tinha gente do que é canto, e eu estava super inseguro, assim, e inclusive de liderar pessoas que eram muito mais experientes. E aí foi uma das primeiras experiências que eu tive, assim, tipo assim, eu não tenho que saber tudo, e teve até um cara americano, um engenheiro muito legal, ele falou, take it easy, né? Ele falou, calma, Rafael, vai dar tudo certo e tal. Ele assim, cara, que calma esse cara. E ok, foi, né? Eu estava na posição de gerente de projeto, mas o gerente de projeto não tem que executar as coisas, né? E como empreendedor, muitas vezes você vai estar, vamos dizer assim, gerenciando projetos, né? Ou programas e tal. E você não, é o que a Sibeli falou, você pode se apoiar em pessoas com mais experiência e como o Renan falou, se gerenciar projeto é uma coisa nova para você, aquilo é um empreendimento. Agora, se você já faz com o pé nas costas, talvez tenha que fazer outra coisa, né? Senão enferruja. O atributo do empreendedorismo também enferruja, né? E eu ia... eu acho que eu esqueci o que eu ia falar, cara, porque eu ia trazer uma abordagem de... Depois qualquer coisa eu lembro. Mas calma aí, vai lembrando que eu vou fazer Vou agradecer o pessoal aqui, enquanto isso. Obrigado, Felipe Júnior, Inês Zolê, Oládio, Ana Maria, pessoal que está participando aí, se eu esqueci de alguém, obrigado aí pela audiência. Dê o like no nosso, é importante para nós, tá? Divulgue para os amigos de vocês. Toda sexta, 19 horas, tem um bate-papo que nem esse e uma entrevista. Renan, completa aí e daí nós vamos para o segundo bloco. Lembrei. Eu gosto muito de falar assim que o empreendimento mais importante que nós temos na vida é a própria vida, né? A vida é algo novo, a vida envolve risco, a vida a gente tem que fazer do nosso jeito, é única e tal. E a gente tem na Conscienciologia o conceito de programação existencial.
que é, de uma forma bem objetiva, né, o que nós planejamos fazer de prioridade evolutiva nessa vida, né, antes de renascermos, né? E então, o atributo empreendedorismo evolutivo aplicado na nossa própria vida envolve assumir responsabilidade grupal, envolve a gente aplicar ele, desenvolver ele, melhorar internamente, né, etc. Tudo que a gente falou hoje, né? E quando a gente fala de aumentar a pergunta, vamos voltar para o foco aqui no negócio da pergunta, que na condição de líder já se utiliza do empreendedorismo evolutivo para ampliar a própria capacidade de realização, aí eu gosto sempre de falar a própria capacidade de fazer cada vez mais a tua vida valer a pena evolutivamente. Então, o empreendedorismo evolutivo, aumentando sua capacidade de realização, faz com que você consiga ter um aproveitamento melhor da tua experiência evolutiva que você está tendo. E isso, para mim, é a coisa mais importante que tem. É o meu foco principal assim, de estudo, é esse. Legal. Gente, e para quem não viu, confere lá o verbete, tá no YouTube também, tá? O verbete Liderança Empreendedora, do professor Renan Temp, professor, empreendedor. Agora a gente vai para o segundo tempo aqui, e tem uma tertúlia matinal também em 2019, que ele fala, tá no YouTube também, tá? Vale a pena aí, confiram. Gente, então, a gente vai para a entrevista. Antes disso, segura aí, quero falar de 2 eventos. Primeiro, curso Empreendedorismo Evolutivo, dia 21 de maio, tá? Se inscreva lá no nosso site, o site www.liderario.org. E amanhã temos o Autopesquisa em Liderança, com o tema Priorização Autoliderológica, a professora Márcia Miari, tá? Das 16 às 17 horas, não perca. Então agora, gente, agora nós vamos entrevistar o Renan Temp aqui, com o tema Teática de Empresas Evolutivas e Conscienciocêntricas. Que tema é esse, cara? Fala aí para nós. É um nome difícil aí, né? Mas vamos por partes. Bom, teática, então, teoria e prática, né? Eu acho que é uma das coisas, um dos desafios, né, que empreendedores, quando vão trazer a parte de evolução, vão decidir o que vão fazer, né? Muitas vezes, não estou falando de empreendedores só de negócios, existem pessoas que vão trabalhar em empresas, existem pessoas que vão fazer concurso público, pessoas que são autônomos, e aí você tem um desafio. Eu quero ter um aproveitamento evolutivo. Eu não quero que isso seja só nos poucos momentos em que eu vou fazer um curso, em que eu vou fazer um voluntariado, porque, a nossa vida é 24 horas por dia, né? A nossa vida pode ser... os conceitos que a gente estuda e o que a gente se propõe a fazer, eles precisam ser exemplaristas em todos os momentos. E esse desafio de, em determinados contextos, a gente ser coerente com o que a gente se propõe evolutivamente a fazer, já por si só, já é um tema, né, para a gente debater. Agora, quando o empreendedor está à frente de uma empresa e a gente tem uma relação muito ambígua entre o que é valor valor de empreendedor, valor para a sociedade, valor de um negócio e valores evolutivos, decisões precisam ser tomadas. E essas decisões precisam ser sustentáveis, precisam ser propositivas, e elas ainda precisam atender algumas características que atendem ao aspecto de um negócio. Então, quando a gente fala de teáticas do empreendedorismo evolutivo, como é que era o título todo? Vou botar para o pessoal ver aqui, teáticas de empresas evolutivas e conscienciocêntricas é a teoria e prática de empresas reais, né, na sociedade, com um propósito evolutivo e como fazer isso, e centradas nas consciências, estejam elas dentro da empresa, estejam elas nos clientes, estejam elas nos sócios, na sociedade. E isso é um grande desafio. Então, é isso daí. Sim. Gente, olha só, eu não fui muito educado, porque antes de começar com o tema, eu tinha que apresentar o Renan propriamente. Então, desculpe aí, Renan.
Posso, não sei nem se precisa, né? Tudo bem. Vou ler, não, mas é de praxe aqui. Então, Tá o Renan, que vocês já conheceram, né? Mas o Renan, ele é empreendedor, empresário e engenheiro eletricista, diretor executivo do grupo Enerluz, sócio fundador da Neo Telecom e Polo Telecom, sócio e investidor na Estúdio 01, sócio do Colégio Bertone Ciudad del Este, diretor de comunicação da ACIF, voluntário e pesquisador independente de Conscienciologia desde 2008, preceptor em liderologia, cofundador e voluntário da Liderare, Liderologia Interassistencial, voluntário da Reaprendência, docente, tenepsista e verbetógrafo. Deixa eu respirar aqui. Mas isso que vocês não leram ainda, eu li o currículo do Renan, dá uma olhada lá no LinkedIn dele, né? Porque a experiência é grande. Renan, você começou lá na Itaipu como estagiário, como é que foi isso? Porque eu fiz engenharia elétrica, né? E a Itaipu ela promove algumas vagas assim para os cursos de engenharia. Tem lá o ranking das notas e tal. Eu consegui ter essa oportunidade muito incrível, porque para um engenheiro, né? Voluntariar na Itaipu, estagiar na Itaipu. Então eu aprendi muito. E também conheci muita gente muito especial lá, né? Tinha uns professores também que eram da empresa, dentro do Parque Tecnológico Itaipu, aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, né? Legal. E como é que foi como é que nasceu esse negócio do empreendedorismo e evoluiu? No início, assim, eu sempre eu tenho uma família de empreendedores, eu tive essa oportunidade, esse aporte, né, vendo muita questão de empreendedorismo logo cedo, assim, né, através dos meus pais, tenho tios também que empreenderam, mas cada um com o seu perfil, né, então, quando eu estava, assim, logo antes da faculdade, durante a faculdade, eu me envolvi em muitos projetos, né, eu sempre tive essa afinidade de me envolver com grupos. Então, eu participei de muitos projetos voluntários, ajudei a fundar muitos projetos, né, aqui projetos assim de Rotaract, do Rotary, sempre me coloquei à disposição e assumi muitas funções também de responsabilidade de grupo nesses locais. Então, eu me explorei bastante, errei bastante, né, tive muito feedback, estava sempre muito exposto. Eu gosto, assim, da parte de comunicação, oratória, então sim, realmente me coloquei à prova cedo, né? Então eu gostei, aprendi, a gente fez muitos projetos da comunidade, fez muitos projetos de desenvolvimento pessoal e ok, né? E daí, durante a faculdade, eu comecei a me envolver em alguns projetos que tinham a ver com engenharia, competições de engenharia. E um desses projetos, que foi o Grupo Cataratas de Eficiência Energética, que é um grupo que a gente fez para participar de uma competição lá de engenharia, bem legal, assim, quem quiser conhecer. Eu entrei para atuar como engenheiro, queria pôr em prática alguma coisa, né, que senão a gente só fica fazendo conta. A faculdade de engenharia tem muita matemática, né? Sim. E a gente queria mexer com alguma coisa. Então, eu acabei começando ali como engenheiro, mas com o tempo acabou que eu comecei a atuar na parte de gestão de projetos. Até você falou de gerência de projetos, é uma área que eu gosto muito. E como gerente de projetos ali, eu me descobri bastante. E a gente acabou, como grupo também, tendo resultados bastante expressivos, assim, batendo recordes nas competições, sendo pioneiros, assim, em competições internacionais, ganhamos vários prêmios. Legal. E aquilo assim, me acendeu assim, cara, eu acho que eu não queria muito ser engenheiro, né? Eu acho que eu queria empreender. Então, eu comecei com o empreendedorismo a partir do exercício da experiência de mim mesmo em projetos, tá? E eu conheço a Conscienciologia também desde 2002, né? Que eu era bem novo, tinha 12 anos, eu tive contato com os livros. E em 2006, eu fiz os primeiros cursos, com 16 anos, tudo. Então, eu fiz muita correlação da Proexis com o que eu estava fazendo, porque eu fazia muitos trabalhos voluntários, né? Então, eu queria essa coisa de fazer trabalhos à comunidade. Então, acabou que juntou e é um tema de interesse muito grande. Quando eu conheci a Simone e o Fábio, que também são os promotores aí da própria liderologia, né? A Liderare vem muito das ideias e dos trabalhos deles. Eu conheci eles antes da gente ter a IC, né? A gente trabalhou alguns anos na pré-IC. Uhum. E aí que encaixou, né? Liderança, autoliderança, com todas as ideias de empreendedorismo.
Depois da faculdade, aí eu tive um processo bem interessante, assim, de atuar em vários negócios, até hoje, é isso que você leu ali, né? Então, eu gosto de me envolver com várias coisas diferentes. Por quê? Porque essas oportunidades, elas são oportunidades para eu compreender cada vez melhor o atributo empreendedorismo. Porque cada Brasil, Paraguai, muda tudo. Uma empresa de um tipo de serviços, uma empresa de varejo, uma empresa, uma indústria, muda tudo também. Então, lógico, tem a minha vida profissional, né? Eu tenho muita responsabilidade com isso, mas eu realmente tenho uma estrutura de vida que eu estou usando como laboratório. Tá? Então, eu tenho algumas escolhas pessoais com base no que eu penso ser a minha programação, né? O que eu preciso também aprender, desenvolver, sempre trazendo para o ponto de vista evolutivo. Né? Então, não sei se isso explica, assim, estou falando meio rápido pela questão do tempo. Não, tá tranquilo. Agora, ô Cibele, tu toma a palavra, porque eu tô aqui, né, curioso, só quer falar. Sabe o que me ocorreu quando o Renan estava falando que desde cedo, sempre envolvido com coisas, voluntário e tal. Engraçado que eu, desde pequena, também adolescente, eu tinha em mim uma questão empreendedora, mas eu não sabia o que era. E até hoje eu ainda fico me questionando onde é que está o empreendedorismo em mim. Porque a minha atividade, a minha formação, ela não foi empresarial, sabe? Então, a gente tem aquela ideia de que o empreendedorismo é empresarial, sabe? Tu tem que fazer alguma coisa. E aí, quando eu acessei ali a pré-IC, ainda que era liderologia, agora é IC liderário, ali eu pude entender que o empreendedorismo é muito além disso aí, sabe? Então, agora tá me caindo a ficha, olha que interessante. Foi nessa colocação ali do Renan que eu fiquei pensando, poxa, mas eu sempre tive algo dentro de mim, assim, empreendedor, mas eu não era empresária, eu não era empresária. Isso, eu acho que isso é um conceito que a gente tem que desmistificar, né? Não tem nada a ver. A própria formação, isso não está também tão atrelado assim. Se for ver hoje, né? Na Socin, o empresário mais bem-sucedido em termos financeiros, o Elon Musk, né? Hoje, o top lá da Forbes, o cara é físico, né? Não tem realmente nada a ver mais. Lógico mas claro que os atributos que um empreendedor precisa para ter sucesso financeiro também, né? Vai ter que desenvolver, né? Vai ter que entender de múltiplos conhecimentos, né? Múltiplos, incluindo Perfeito. Também a parte que você falou que é de administração de empresa, né? Não foge isso também. Claro, daí se a gente vai atuar num projeto que é uma empresa, aí você vai buscar o conhecimento específico que o empreendedor busca, a melhor forma de fazer o empreendimento. Só que qual que é a grande sacada? Se é um empreendimento evolutivo, a gente precisa olhar para os resultados evolutivos. E eles podem ou não estar convergentes com o que está acontecendo com os resultados empresariais. E isso é um grande desafio para o empreendedor, porque, às vezes, a gente pode estar andando meio de lado por algum processo do grupo que está acontecendo, e essa paciência para que o organismo, o fenômeno aconteça, né? O esclarecimento, as reciclagens, o respeito ao timing ali do que o grupo está passando, ele traz resultados para a empresa posteriormente. Mas, às vezes, o empreendedor vai sofrer ali uma crítica, um preconceito, por alguém que não está observando os resultados evolutivos daquele processo. E isso é muito difícil, porque existe uma janela do empreendimento que seria o ponto mais baixo e o ponto mais alto do processo de sustentabilidade. Se a coisa começa a ficar ruim e passa do ponto de baixo, aí você põe o risco da ruína, o empreendimento pode ruir. E isso é ruim evolutivamente. Mas se você está lá no topo evolutivo do negócio e a coisa está muito avançada, de repente, algumas pessoas do grupo que não estão conseguindo acompanhar, elas não estão reciclando, elas não estão se abrindo para o processo de aprendizagem que acontece no ambiente evolutivo, de repente elas ficam com uma pressão enorme dentro delas, elas acabam optando por sair, ou elas acabam se sabotando, ou elas acabam inconscientemente, às vezes, até se prejudicando, né, prejudicando os outros. Então, existe uma janela que é importante o empreendedor estar ciente, que é o timing do grupo. O grupo está fazendo uma caminhada, né?
Quando sai uma pessoa e entra outra, as características mudam daquele grupo. Então, é como se fosse uma complexidade a mais no que já é difícil, que é empreender, né? Empreender negócios ou outras coisas, né? Isso é uma reflexão muito pessoal e a gente acho que tem que compreender que isso vai mudando e amadurecendo com o tempo, porque, vê bem, né? A formação da gente não é ProExis, são coisas assim que a gente tem que esclarecer um pouco aí, não é a programação de vida. Então, às vezes você pode pensar, poxa, eu tenho que fazer, a minha programação tem a ver com assistência, eu vou fazer medicina, etc. e tal. Ou então, eu vou fazer engenharia civil, eu sou químico, no caso. E isso é importante, eu vejo, né, no meu ponto de vista, durante a parte mais técnica, aprender aquelas coisas durante um certo período da maturação da gente. Só que logo fica claro, né, se você tiver esse interesse de estudar, de que aquilo ali é um meio, não é um fim. Exatamente. Se você está dentro da ProEx do empreendedorismo evolutivo, você vai perceber ainda mais claro, se tiver isso, né, que aquilo ali pode ser um meio para fazer rapport com um certo grupo, ou com grupos que você está fazendo uma coisa e outra, e ali, na verdade, você tem que fazer alguns ajustes e ter determinados tipos de experiência e relações e tal. E às vezes, o que eu vejo também é que tem muito mais pontos cegos e cinza, para mim, no meu processo, do que os processos que já estão mais claros, assim, em relação a tudo isso. Não sei como é que vocês veem, né? Não, e isso que você falou também é muito, é isso aí. O teatro que a gente falou antes é uma empresa como um meio, né? Mas alguém precisa se responsabilizar por este empreendimento, para fornecer essa parasegurança junto com os amparadores, junto com o processo que a gente trabalha, para estabilizar um ambiente evolutivo, né? Que as pessoas que passam por ali, elas têm uma experiência, né, de exemplarismo, de reciclagem, só que esse ambiente, ele está na sociedade, ele precisa se sustentar, ele precisa se desenvolver para atender mais gente, para crescer, então ele tem uma finalidade de sustentação também, então ele acaba interagindo com a sociedade em troca de recursos, né, e aí com esses recursos, o empreendedor evolutivo mantém a estrutura, ele só não pode confundir, né, confundir as coisas e, vamos dizer, na hora de tomar uma decisão, quais são os valores que vão nortear essas decisões. Existem muitos projetos que crescem e mantêm a evolutividade, né, e existem processos que crescem e não mantêm. Então, o que eu digo o limite disso acaba sendo o limite do próprio empreendedor. É a intenção evolutiva, né? É o limite da intenção evolutiva. A intenção evolutiva dele e o quanto ele banca. Porque, de repente, às vezes, você adquire um sócio, por exemplo, que não está com aquela mesma ideia e você está gerando um problemão para ele. Você não combinou direito isso. Você quer fazer um negócio empreendedor e tal, e o cara, às vezes, o outro sócio, às vezes, vai ter uma intenção legítima de fazer um negócio tradicional, ganhar dinheiro ali, beleza, vai ter outros valores. Agora, aí a empresa, às vezes, tem que ficar de um determinado tamanho até que o empreendedor amplie a capacidade dele de realização evolutiva. Aí a empresa pode crescer. Às vezes, a empresa trava o processo evolutivo dela porque o empreendedor está estagnado nas reciclagens dele. Quando ele recicla, ele abre novos caminhos, ele recebe mais amparo e a empresa começa também a ter um corpo diferente. Então, tem Você acha que o crescimento da empresa está sempre relacionado a esse crescimento do empreendedor ou não? Não, tipo assim, eu acho que não. Às vezes é muito mais fácil crescer abrindo mão do processo evolutivo. Aí é igual, sabe quando você erra pelo excesso? Às vezes você erra pela omissão deficitária, às vezes você erra pelo excesso, às vezes você faz a empresa crescer abrindo mão dos valores. Isso não precisa nem ser valores evolutivos, às vezes são seus valores pessoais, normais, você se corrompe para poder ganhar mais dinheiro. Então, imagina um processo evolutivo, tem muito mais seduções, muito mais pressões, e você precisa ser muito mais respeitoso também ao timing do negócio. Você forçar o crescimento dele, às vezes até
tirando pessoas do processo que estavam sendo assistidas, que seriam importantes, trazendo pessoas novas, assim, não, agora essa pessoa vai resolver o meu problema, daí eu nem me estresso mais, né? Porque fulano lá não era incompetente. E não teve a interação. Só que existem limites, né? Pessoas também não querem ser ajudadas, então essa pessoa dentro daquela empresa não é compatível, né? Você precisa... Olha como é difícil, né? É difícil. Tem que ter um time aberto a se desenvolver, a crescer, né? Tem que estar compatível o nível do que está mais avançado, às vezes, porque está mais iniciante. Não pode ter uma disparidade, senão você prejudica os dois. Então, é um desafio grande, mas, assim, eu vejo como totalmente possível, né? Eu busco vivenciar isso e, para mim, é uma experiência incrível, assim, essa oportunidade que a gente tem nessa vida de ter acesso a essas informações e tentar aplicá-las, né? Você E o já se deu mal, empreendimento... você Desculpa, já se deu Rafael. mal tentando abrir um negócio evolutivo e quebrando? Não entendi. Você já quebrou um negócio que era para ser evolutivo? Tipo assim, eu Ixi, vou abrir um vários. negócio, esse aqui, nossa, conexão com os serenões, conexão com tudo, né? Com a central de energia e tal, vai dar certo. Eu não Só digo com... que eu quebrei tentando ser evolutivo, mas às vezes o negócio não dá certo. Mas o fato da intenção dele ser evolutiva, é possível fazer uma reflexão sobre o assunto e tornar o processo evolutivo, nem que seja para mim, né? Então, assim, ele se torna uma experiência que o resultado de É vai ou não proveitoso, né? vai, ele não é tão relevante ao ponto da forma que aquele resultado tentou ser realizado. Então, os meios que a gente tenta fazer as coisas geram resultados. Normalmente, esses resultados não dependem muito mais de fatores externos, né? Mas se a gente está fazendo a coisa da melhor forma possível, dá resultado. Mas, às vezes, não dá tanto. Isso é que as pessoas, às vezes, não entendem. Então, correlacionar o resultado objetivamente observado com o resultado evolutivo, você fazer uma relação íntima, ele dá problema. Mas se você destaca isso, não tenta garantir, não é, vamos dizer, garantir o resultado a qualquer custo, né? Às vezes a pessoa força a barra, inclusive na evolução. Essa coisa do serenão, tentar forçar, às vezes a pessoa nem conhece Consciologia e está na tua equipe. Como que vai ser evolutivo para ela? Depende do ponto que ela está, depende da prioridade dela, da necessidade dela. Às vezes vem de uma religião, ela está... Respeitar, né? Respeitar e o processo ser evolutivo para ela, sem você precisar ficar colocando regra ou dizendo da Consciologia. É muito mais vivencial do que parece isso, né? E às vezes o negócio dá errado, mas às vezes o dar errado significa quebrar o negócio. Mas às vezes ele pode ter dado certo, bem certo. Então, essa seria a minha próxima pergunta. Será que às vezes o quebrar a bancarrota de uma empresa é o resultado o melhor para todos? Eu acho que tem muitas situações em que isso acontece, né? Principalmente, vamos dizer assim, né? Uma empresa pode ser considerada, não sei se o pessoal conhece o conceito de GESCOM, né? Uma empresa pode ser considerada uma GESCOM é uma gestação consciencial, a gente fala na Consciologia, que é uma entrega, uma realização que você faz, que ela é perene, mesmo depois que você já morreu, aquilo continua entregando valor dentro daquilo que você conquistou. Um grande exemplo disso é um livro, né, que 2000 anos depois ainda está ali assistindo pessoas. Então é uma produção, uma gestação da tua consciência, né? Faz a comparação com filhos, né? Mas a gestação da tua consciência que faz muita assistência. Então, até certo ponto, uma empresa, ela até é uma GESCOM, só que é uma GESCOM muito fraca. Por quê? Porque depois que o empreendedor não está mais, as pessoas fazem a empresa o que elas quiserem. Elas podem inverter o negócio todo, entendeu? Usar da história da empresa que é bonita, virar o jogo, usar da marca e tchau, e vai embora. É muito difícil que a cultura da empresa sobreviva sem ter pessoas promovendo aquela cultura diariamente. Né? Eu já dizia lá que a cultura come a estratégia de café da manhã, né? Então, as pessoas têm estratégias para conseguir fazer o processo, vem a cultura e tchau. Então, quando mudou todo o grupo que fez aquele processo acontecer, pessoas novas chegam, cultura nova.
E aí aquele processo todo bonito, evolutivo e tal, ele se perde. Então uma empresa é um meio mesmo, é um meio evolutivo. Ele pode se tornar uma GESCOM, minimamente ele é perene um pouquinho, ele pode se tornar uma experiência aplicada num livro, num vídeo, a coisa que fica mais para frente, né? Mas, de repente, o ciclo acabou, meu. Aí quebra, entendeu? Ou muda, e não tem problema. Essa coisa da gente ser um pouco mais livre, né, desses apegos, né? A estabilidade que a gente busca, ela não existe na realidade. A gente está sempre no presente buscando aplicar essa inteligência evolutiva nos meios e nos contextos que a gente vive hoje. E o empreendimento evolutivo, o empreendedorismo, ele é uma forma muito útil de fazer isso acontecer no agora, mas amanhã, né, tem que estar sempre atento, né? Às vezes muda, inclusive, a prioridade de atuar em outros empreendimentos e tudo. Então, essa responsabilidade de fechar o ciclo de forma correta, mesmo que seja fechando a empresa, para poder entregar tudo, não gerar problemas para as pessoas, interprisões, tudo, e seguir para o próximo desafio, né? Eu vejo que isso é bem, bem possível de acontecer. Não é o que eu quero ainda, né? Mas pode acontecer. O Fábio até contribuiu ali, ele disse que a Disney é um exemplo da mudança de cultura. O que você fala, ele deu um exemplo aí do intrafísico. Que o fundador, né, já foi. E ele foi, vamos dizer, promoveu valores que eram deles, muitos valores dele eram evolutivos, e durante muito tempo a Disney foi sinônimo daqueles valores. Se isso vai continuar para frente, agora depende de um engravatado lá, entendeu? De repente continua, mas de repente não. Então isso é importante. Se o Walt Disney estiver olhando para a Disney e falar, não, estão destruindo o meu negócio, ele está apegado com o negócio, ele não está mais olhando para o processo evolutivo do empreendedorismo dele, que pode ser em outras vidas, outras coisas, porque ele continua com os mesmos atributos, né? Ele pode fazer de novo em outro lugar, de outra forma, né? Sim. E isso bom gancho, porque para fazer a última pergunta agora, para a gente ir fechando a nossa entrevista, o que você acha que, assim, que como empreendedor é uma boa prática para fazer para desapegar? Tipo assim, vai ter um momento sempre que você fez o empreendimento, ele deu certo intrafisicamente, ele teve muitos processos evolutivos, fez assistência para um monte de gente, tal, mas em algum momento você vai partir para outra, né? Você partir para outra não porque vai dessomar necessariamente, mas talvez você queira se aposentar dessa atividade, fazer uma outra coisa. Não, agora eu vou me dedicar a fazer, a escrever livros, sei lá, alguma coisa. Para evitar esses apegos aí que você estava comentando, que é uma construção? Como é que faz, você acha? Na minha visão, eu vejo que isso tem muito a ver com a gente pegar referências externas e se identificar com elas, né? Então, a gente associar quem a gente é com coisas externas. Então, quando a gente busca ter autoliderança, vamos dizer, ou seja, através do autoconhecimento, das reciclagens, de você buscar se qualificar suas energias, conseguir chegar numa situação interna de redução de conflitos que existem dentro de você, e aí você adquire um nível de autoconfiança na tua própria vulnerabilidade, porque você aceita tudo que você é, né? Aceita a tua sombra, aceita teu lado complexo, e isso vem antes de você mudar, reciclar. Muitas pessoas querem resolver defeitos que elas têm, né? Isso aí vai dificultar, porque muitas vezes o ambiente externo vai trazer esses estigmas e a pessoa vai sofrer com isso. Se a pessoa se aceita da forma que é e ela passa a interagir com o ambiente externo com abertismo, o processo evolutivo se torna o motivo dela estar fazendo as coisas, e não a empresa significa que ela é boa, né? Assim, o quanto dinheiro eu tenho na conta significa que eu realmente sou competente. Então, essas coisas iludem a gente, desde caverna de... É o processo do ego ainda, né, também. Exatamente.
as ilusões, né, que mantém a gente preso no apego, vamos dizer assim, isso os indianos estudam no processo deles, os filósofos gregos falavam disso, e a gente vê isso por toda a história, né? Mas volta nesse processo. A pessoa estando confiante que ela é uma consciência, que tem aquela história, e ela está aplicando aqueles atributos no aqui e agora da melhor forma possível, a experiência só vai trazer coisas boas, porque ela está aberta para o que, ela não resiste à realidade, né? A realidade está sempre trazendo uma informação, um presente para ela. E aí o empreendimento é mais uma coisa, né? Assim como ela volta para casa, tem mais coisa, interage com um cachorrinho, é outra coisa, e assim aproveita-se melhor, né? Essa tranquilidade. Tem muita gente com senso de urgência, desesperada, porque tem muita coisa para fazer e está atrasada. Meu, isso por si só já é uma incoerência, assim. Será que uma pessoa que tivesse nessa condição não ia pensar, então tá, qual é a melhor forma de eu fazer o que está se apresentando agora para mim, a minha prioridade evolutiva agora? Começar com calma, nós temos toda a eternidade, né? A consciência não morre. Beleza, se nessa vida você vacilou, faz o teu melhor, mas se aceita assim para começar o processo. E o empreendedorismo é bom depois que você tem essa sensação, porque ele ajuda muito a gente a priorizar evolutivamente, né? Renan, nós vamos precisar conversar mais, cara. Tamo aí, Muito bom. Não foi nada aqui do monte de perguntas que queria te fazer. Eu garanto que a Sibeli queria fazer mais um tanto também. Às vezes eu falo demais, hein? Já sei disso. Não é isso. Eu acho que esse esclarecimento aí, mais um montão de coisas que a gente tem que conversar aí, faz parte. Eu aprendo muito. Então, você queria fazer alguma outra colocação, alguma pergunta que a gente não fez, você queria esclarecer aí o povo? Eu, no caso? É. Não, tá super tranquilo. Quem quiser pode entrar em contato para a gente conversar mais. Eu adoro esse assunto e estou à disposição se tivermos mais conversas assim. Empreendedores tem que compartilhar, porque não tem como não aprender, porque cada experiência, se a vida é o maior empreendimento evolutivo que a gente tem, já é um desafio, imagina trocar experiências de empreendedorismo evolutivo das próprias vidas entre pessoas diferentes, de lugares diferentes. Não tem como não trazer esses insights, né? Eu tenho a hipótese de que somos todos empreendedores, no ponto de vista evolutivo também, igual o Rafael falou. E a gente tem muito ponto cego mesmo, né? Então... A Magda colocou aqui, ó. A evolução é um tipo de empreendedorismo, literalmente. Aí, é isso aí. Essa é a mensagem que eu queria deixar. A Magda sintetizou o que eu estava tentando falar aqui. Obrigado, Magda. A Magda, ela atua comigo na empresa lá, a parte de gestão de pessoas, e ela vivencia também algumas das coisas, né, que a gente tenta aplicar. Então, está contribuindo com a gente lá. Que legal. Olha aí. Então tá, a gente agradece muito aí, Renan, sua participação, a Sibeli aí como equipe e eu também, agradecemos muito. E, gente, vocês que estão conosco aí assistindo ao vivo ou que vão ver depois no YouTube, esse é um fórum aqui, é um espaço para gente que se enxerga como empreendedor ou que está com dúvida, será que eu sou empreendedor e tal? E quer trocar essa ideia, né, dentro do, né, puxa, será que eu estou sozinho? Eu que penso em múltiplas vidas, e eu que já fiz projeção da consciência, mas sou empreendedor, será que tem algum espaço, alguma turma que fala disso tudo junto? Está aqui. Então, se você achou, ou tem aquele amigo lá que falou uns papos assim, você achou esquisito, mas se você chegou até aqui, comenta com seus amigos se acha que vai gostar e tal. Se achou a sua turma. Se é esse aí a sua parada, tamo junto. Eu queria só fazer uns anúncios novamente aqui de eventos. Dia 21 de maio, curso Empreendedorismo Evolutivo. Olha aí, nessa temática. Então aproveita, faça a sua inscrição lá no site da Liderário, tá? Vou botar aqui na tela, só um minutinho, aqui. www.liderario.org, tá? Ou então aqui para o site direto, /empreendedorismo evolutivo. Daí você já vai direto lá. E amanhã temos um evento gratuito, tá? Muito legal, o Auto Pesquisa em Liderança,
com o tema Priorização Autoliderológica, com a Márcia Miari, das 16 às 17 horas. Deixa eu ver aqui. Calma aí, que fiz uma barbeirada. Pronto, voltando. Renan e Cibele, vocês têm algum outro anúncio para fazer? Algum outro evento? Acho que está ok. Tá ok. Tranquilo, sem problema. Beleza, que vocês são voluntários em outras IC, sempre que tiver alguma coisa a gente pode divulgar aqui. Legal. Então a gente agradece a participação de todo mundo aí, gente, e até a próxima sexta. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Um abraço, pessoal.